Shalom, apaixonados, apaixonadas pela Escritura. Vocês estão bem? Hoje iremos abordar mais um estudo a respeito do calendário de Deus, mais um mês bíblico. Já aprendemos que cada mês do calendário bíblico é um convite ao recomeço, a uma reflexão, a uma renovação e a um novo ciclo de frutificação e de prosperidade. Vocês estão preparados para prosperar? Vamos entender o mês que estamos vivendo agora. Quando conhecemos os segredos dos meses bíblicos, ficamos alinhados, conectados a viver as bênçãos que Deus reservou para nós dentro de cada mês. Sendo assim, somos abençoadíssimos quando conhecemos o início e o que eles nos representam e até deixar de lado aquilo que não edifica. Aquilo que não edifica, nem frutifica em nossa vida. Hoje estamos consagrando o mês de Tammuz. Eu falei Tammuz. Consagrar não é apenas orar e jejuar para que o mês seja abençoado. Consagrar vai além de orar e jejuar. É principalmente estudar a palavra de Deus. Quando assim fazemos, estamos criando maturidade espiritual. Quando somos íntimos do Pai, recebemos presentes, orientações e proteção. O mês de Tammuz é um mês para refletir as nossas atitudes boas que fizemos ao nosso próximo no mês passado, que foi o mês de Sivan. Já aprendemos a respeito dele. Este mês também vamos refletir as atitudes más que precisamos melhorar neste mês de Tammuz. Esse mês de Tammuz, o Tammuz, é o período que precisamos fechar as brechas. Isso mesmo, porque onde tem brechas, não existe proteção. Quando lemos o livro de Neemias, eu acredito que você já leu essa parte, que fala sobre Neemias reconstruindo os muros, tirando as brechas. E eu vou deixar para você este livro de Neemias como devocional desta semana, para que você entenda o quanto é edificante e abençoador mantermos nossa vida murada, protegida, cercada com a vivência dos ensinamentos da palavra de Deus. Vivência da palavra, porque não é apenas conhecer, é preciso viver, é preciso praticar o que aprendemos na palavra de Deus.
os ensinamentos das Escrituras. São cercas, são muralhas que nos protegem dos ataques do inimigo. Casa sem brechas, murada, com portões e tranca é sinônimo de proteção. Os riscos e as consequências da ausência desses pré-requisitos que acabamos de falar causa danos individuais e para toda a família. Brechas abertas no passado traz consequências destrutivas no presente. E se não forem reparadas, seguirá no futuro, atingindo as nossas próximas gerações. Quando lemos Neemias capítulo 1, versículo 6, vemos Neemias orando dia e noite pelos seus filhos, pelos filhos de Israel. E Neemias confessa os pecados deles contra o Senhor. E Neemias se coloca no lugar dos filhos de Israel. Mesmo que Neemias não tivesse pecado contra Deus, mas ele sentia a responsabilidade de orar por todo o povo de Israel, pedindo perdão por eles. Porque Neemias entende, e até hoje o povo de Israel também entende, que o pecado de um é o pecado de todos. Assim como o Pai é nosso, o pecado também é nosso. Neemias, ele não indica, não aponta, não procura, nem acusa um culpado. Ele entende que orar por seu povo, por sua família, sem julgamento, é também fechar as brechas. É proteger a sua família dos ataques do inimigo. E todos são abençoados. O mês de Tammuz é parte do mês de junho e parte do mês de julho. A letra hebraica ligada ao mês de Tammuz é a letra Het. A letra Het. Essa é a letra que está associada ao mês de Tammuz, que significa cerca, proteção, vida, luz irradiando através dos olhos. Essa letra significa tudo isso e ainda tem mais adjetivos, tá bom? Mas eu escolhi só esses. Representa cerca, proteção, vida, luz irradiando através dos olhos. Muito bem. O tempo, porque os meses do calendário bíblico, cada um tem o tempo determinado, tem uma letra e tem uma tribo associada. E nós vamos ver o tempo determinado para esse mês de Tammuz. O mês determinado é para
o tempo para guardarmos o nosso coração, guardar a nossa visão. Guardar esse tempo de guardar o coração, de guardar a visão, é o tempo de prestarmos muito atenção naquilo que estamos vendo, o que estamos alimentando, o que estamos alimentando a nossa alma, para que possamos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração. Vocês entenderam? O meditamos é a letra Het, que significa cerca, proteção, vida e luz irradiando através dos olhos. E o tempo determinado é para nós guardarmos o nosso coração, guardar a nossa visão. Prestar atenção naquilo que estamos vendo e naquilo que estamos alimentando a nossa alma. Em Lucas, capítulo 11, versículo 34, marca aí, gente, para vocês ficarem ligadinhos naquilo que a gente está comunicando a vocês. Lucas, capítulo 11, versículo 34, Jesus diz que a luz do corpo é o olho. Olha só. E ainda diz, se pois o teu olho for bom, também todo o teu corpo será cheio de luz. Mas, olha o mais aí, mas se o teu olho for mau, também o teu corpo será cheio de trevas. Se o nosso olho for bom, todo o nosso corpo será cheio de luz. Mas se o nosso olho for mau, todo o nosso corpo está cheio de trevas. Esse texto que acabamos de ler destaca a importância da visão espiritual e do direcionamento que damos à nossa vida. Jesus deixa claro que o foco da nossa mente é o que vemos. É o que estamos vendo. E o que estamos vendo determina a nossa condição espiritual. Se a intenção do nosso coração é pura, focada em Deus, nossa vida se encherá de luz. E se formos egoístas, só culpamos as pessoas, nos achamos a bondade em pessoa, só eu estou certa. Jesus chama esta ação de egoísmo. Sendo assim, somos dominados pelas trevas. E isto é muito grave. Prestou atenção direitinho? Quando nós só vemos defeito nos outros e só nós somos perfeitos, a Bíblia chama isso de egoísmo. Lembra de Neemias? Ele não procurou culpado, não acusou, ele orou por todos, pedindo perdão por todos, reparando as brechas.
Isso mostra que Neemias tinha o olho bom. Ele era cheio de luz. Este mês de Tammuz é um mês que nos convida à vigilância dos olhos. Isso mesmo. O que vemos é a porta de entrada para a nossa alma e a forma que você enxerga o mundo. Se você enxerga tudo errado, erro nas ações de todas as pessoas em seu entorno, o problema não são as pessoas. Jesus deixa bem claro em Lucas 11:34, que acabamos de ler, que são os seus olhos que não são bons. Certa vez, uma pessoa me falou: não entendo, porque em tudo a senhora vê algo bom. A resposta está aqui nesse texto. Os olhos são bons, generoso e focado em Deus. Eles produzem uma vida iluminada, guiada por bons propósitos e retidão. Esta é a mensagem desse texto, de Lucas 11:34. Tammuz é o tempo de reflexão, é um convite à vigilância sobre o que estamos consumindo, observando e desejando. Ou seja, o que estamos vendo? O que estamos assistindo? Com o que estamos enchendo a nossa mente e desejando? Isto define a nossa visão. Se você se enche de reportagens de caos, de desastres, de destruições, coisas profanas, as escondidas e até mesmo as sem vínculos de edificação, o tempo todo rolando as redes sociais sem propósitos que edifique a sua vida, essas ações terá efeito contrário, trazendo insegurança, desproteção, ansiedade, brechas na sua vida e inúmeros prejuízos para você e sua família. Analise como está a sua saúde, como está a sua vida neste momento, como está sua esposa, seu esposo, como estão os seus filhos, como estão as suas amizades e o seu entorno. Eles têm motivo? As pessoas que te rodeiam, elas têm motivo para se alegrar com a sua presença? De acordo com os ensinamentos de Jesus em Lucas 11:34, a resposta para a pergunta, essa é a resposta para a pergunta de muitos. Não são sobre as pessoas, é sobre eu, sobre os meus olhos, sobre o que está na minha mente, sobre o que eu deixo entrar no meu coração. Agora que entendemos que a letra Het, que está associada ao mês de Tammuz, e o tempo determinado,
que é para guardar o nosso coração e a nossa visão, vamos conhecer a tribo que está associada a este mês de Tammuz, que tem tudo a ver, que está conectada, que tudo se conversa entre si. A tribo associada é a tribo de Ruben. Este é o nome Ruben em hebraico. Reuven. Reuven. Significa filho da visão. Tem tudo a ver, não é? Porque Deus, ele é pedagógico, entende? Quando ele criou os meses bíblicos, ele colocou tudo organizado e tudo interligando. Então, Reuven é o nome que conhecemos em português como Ruben. Reuven significa filho da visão. Atender a uma aflição. Quando Lia, esposa de Jacó, deu à luz ao seu primogênito Reuven, ela deu esse nome de Reuven ao seu primogênito para expressar que Deus atendeu a sua aflição, lhe dando um filho, e que este filho da visão, Lia acreditava que após dar à luz a este filho da visão, o Jacó, o seu esposo, finalmente iria amá-la. Que ela finalmente seria amada por ele. Por isso ela colocou o nome do filho primogênito de Reuven. O Senhor ouviu. Não, o Senhor viu. Tem a ver com visão. O Senhor viu a minha aflição. Reuven significa olhar e prover. Reuven significa olhar e prover para uma pessoa que está em aflição. Foi neste mês de Tammuz que Moisés envia 12 discípulos de Israel, 12 espias de Israel para Canaã, a terra prometida, com o objetivo de espiar, de olhar, de ver a terra, de observar o que havia nessa terra e trazer relatos sobre aquela terra. E é nesse contexto que alinha este acontecimento ao mês da visão. Porque como você vê as coisas, como você vê as pessoas, assim é o seu olho, assim é a sua visão. No mês anterior, que foi o mês de Sivan, aprendemos que o mês de Sivan nós recebemos presente de Deus. Recebemos alinhamento com os céus. E neste mês de Tammuz, precisamos de visão para extrair a excelência do reino de Deus para a nossa vida.
O que estamos vendo nos conecta ou nos separa de Deus? A palavra tamo, de Tamuz, significa conectar. Durante toda a nossa vida, estamos sempre nos conectando a alguém. Várias pessoas já passaram por nossa vida, amigos de infância, colegas de escola, de empresa, amigos vêm e amigos vão, e segue o fluxo. Contudo, Tamuz é um mês para pararmos, pensarmos e analisarmos. É um mês que nos orienta a ver, a abrir os nossos olhos sobre algo, a cuidar da nossa visão, observar com cuidado com quem estamos nos conectando, com quem andamos, com quem e o que ocupa o nosso tempo. Quem colocamos em nossa casa, quem senta na nossa mesa, quem admiramos e de quem estamos extraindo conhecimento e com quem abrimos o nosso coração. Tamuz é um mês muito importante para reflexão. Tamuz é um mês que fala da luz que nos orienta a fazermos aliança. Com quem você está fazendo aliança? Como você está fazendo as alianças? Sabemos muito bem que essa luz que o mês de Tamuz fala é Deus. Tamuz é um mês exclusivo, propício para pedirmos orientação de Deus para iluminar os nossos olhos, para tomarmos decisões corretas que nos tragam alegrias, vida, paz e sucesso na nossa trajetória. Com quem andamos, com quem nos alinhamos, com quem nos aconselhamos, faz sim toda a diferença. Tem pessoas que são tão pesadas, seus olhos são tão mal, que sugam as nossas energias quando conversamos, quando estamos perto delas. E quando saímos de perto dela, nos sentimos sem força, sem energia. Diferente de pessoas que têm os olhos bons. É agradável a presença, é leve, é gostoso a presença dessa pessoa. Fuja, te aconselho a fugir, a se desconectar de pessoas de olhos maus. Tamuz é um mês para vigiar os nossos olhos. O que vemos, desviar das más companhias, das más conversações, da concupiscência da carne. O que vemos, o que falamos e o que fazemos. É tempo de vigilância. Todo cuidado é para nos proteger. Lembra que a letra Het
é a letra da proteção. Então, todo o ensinamento do mês de Tammuz é para nos proteger, para termos uma vida próspera e feliz. O tempo determinado, que é para guardar o nosso coração, guardar a nossa visão. A tribo de Reuben, filho da visão. Tá tudo conectado. Deus é um Deus muito estratégico. Moisés envia 12 espias. Vocês lembram? Vocês sabem dessa história. Apenas 2 de 12, apenas 2 espias, que é Josué e Caleb, teve bons olhos. E por conta dos seus bons olhos, eles foram os únicos a herdarem a terra prometida com toda a sua geração. E o que aconteceu com os demais? Que tiveram os maus olhos, não viram nada de beleza naquela terra, que não viram nada de bom naquela terra, só focaram nas dificuldades, só focaram nos gigantes, nos problemas, nas impossibilidades de conquistar a terra. E o relato desses 10 espias levaram o povo a reclamar e a duvidar de Deus. E o resultado foi triste. Por causa das reclamações, por causa das murmurações, por falta de fé. Como consequência, eles vagaram 40 anos no deserto, até que toda geração desses 10 espias morressem e apenas a geração de Josué e Caleb entrasse na terra prometida. Por falta de bons olhos, por falta de visão, por causa da murmuração, todo o povo de Israel sofreu. Quando nós não temos bons olhos, todo o povo que está em nosso entorno sofre. E os 40 anos que eles passaram caminhando, rodando no deserto, andando em círculo, foi para que toda a geração daqueles 10 espias morressem, para não entrarem na terra prometida. A visão desses 10 espias foram más, e o resultado foi trágico. Tammuz nos confronta com uma pergunta: o que está tomando o lugar da prioridade? Lembra que a prioridade era os espias confiarem em Deus. Mas eles mudaram a prioridade, focaram no problema, focaram nas dificuldades, focaram no gigante. E eu te pergunto, porque o mês de Tammuz nos leva a confrontarmos com uma pergunta: o que está tomando o lugar da prioridade, da presença de Deus dentro de nós? Em Êxodo 32, vemos o povo de Israel trocando de prioridade. Eles adoravam ao Deus verdadeiro, ao único Deus. Até aí, eles estavam bem com Deus. E quando eles trocaram a prioridade, eles chamaram Arão, entraram em um acordo.
E Arão aceita o acordo, recolhe os brincos, as pulseiras, os colares de ouro do povo, derrete e molda um bezerro para que eles pudessem adorá-lo. Tudo por ansiedade do povo, por não saber esperar o tempo de Deus, por achar que Moisés estava demorando descer do monte. E até hoje, gente, a síndrome do bezerro de ouro está presente em nossos dias. Nem sempre idolatria é uma imagem. Às vezes é uma compulsão por compras, por comidas e até por redes sociais. O que está ocupando o tempo de você estar reunido com pessoas que têm o propósito de adorar a Deus? No livro de Hebreus, marca aí, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, Paulo nos adverte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Temos tempo para tudo. Você já pensou? Já analisou? Temos tempo para tudo. Investimos em muitas coisas, mas quando se trata de um investimento para congregarmos, para estarmos juntos com os nossos irmãos, adorando a Deus, achamos distante, longe, o custo é alto. E quando não vigiamos nossas prioridades, e quando não vigiamos nas nossas prioridades, surpresas inesperadas acontecem. E as economias que a gente está juntando, guardando, não vamos congregar porque vai mexer nas economias e N de desculpas. As economias se vão. E a gente não adorou e não fizemos nada. A não ser desagradar ao nosso Deus, a não ser trocarmos a prioridade. Lembra que diz no versículo, diz, buscai primeiro o reino de Deus? É sobre isso. O mês de Tammuz nos chama para vigilância. Às vezes, deixamos de viajar, de descansar, de curtir a nossa família. E quando vemos, perdemos uma bela oportunidade que jamais voltará. Deixamos de curtir, de ser feliz com o que mais nos importa. Porque quando não curtimos nossos filhos, quando não curtimos nossos esposos, quando não curtimos nossas esposas, quando não curtimos nossa família, temos grandes prejuízos. Porque a nossa família é a nossa grande missão aqui na Terra. A nossa família é o nosso bem maior, a joia, a herança
que Deus nos confiou. E a nossa família é o que vamos apresentar diante de Deus. A nossa família está no contexto do reino dos céus. A Bíblia classifica a negligência familiar em um nível espiritual gravíssimo. Negamos a fé. Quando negligenciamos a nossa família, nós negamos a fé. Porque falamos e não vivemos. Nós recebemos um julgamento severo quando não cuidamos da nossa família. Porque a Bíblia diz que agimos pior, como não? Agimos pior que um incrédulo. Nós invertemos as prioridades quando não cuidamos também da nossa família. Porque o cuidado, as ações de amor, a alegria e a provisão começa dentro da nossa casa. É de dentro da nossa casa para fora do muro das nossas casas. E às vezes nós queremos atender os de fora e esquecemos que nós vamos prestar conta dos de dentro da nossa casa. Leiamos. O que eu estou falando está na Bíblia. Leiamos 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Preste atenção no que a Bíblia fala para nós. Para nós não, para quem inverteu a prioridade. Observe. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, entenda, se alguém não tem cuidado dos seus, dos que estão dentro da nossa casa, e principalmente dos da nossa família, a Bíblia deixa claro, negou a fé. Isso é grave ou não é? A sua crença não vale. Você está mentindo com relação à sua fé. A sua fé não tem sucesso nenhum. Não tem fruto nenhum. Porque você não está cuidando da sua família. E a continuação do versículo diz que quem não cuida dos seus e principalmente da sua família negou a fé e é pior. A Bíblia classifica quem não cuida da sua família pior que o incrédulo. A Bíblia nos ensina que antes de ajudar o próximo que está fora do muro da nossa casa, nós precisamos ajudar o próximo que está bem próximo dentro da nossa casa. A minha família é o bem mais precioso, é a minha missão de cuidar, que eu vou apresentar ela a Deus. O mês de Tammuz nos traz essa grande reflexão.
mas também nos apresenta um grande recomeço, se a gente quiser. A nossa visão, os nossos olhos, como vemos as coisas, como vemos as situações, como lidamos com elas, define a nossa decisão e consequência dela. Toda a nossa vida e a vida da nossa família depende das nossas decisões, depende de como enxergamos as coisas. Pense nisso. O calendário de Deus carrega ensinamentos e condução para uma vida próspera. Os meses bíblicos traz consigo bênçãos. Diferente, não é? Dos meses gregorianos. Né? Por isso, que quando estudamos as Escrituras, precisamos nos conectar aos meses bíblicos, aos meses do calendário de Deus. Quando a Bíblia fala, o 4º mês aconteceu isso, é o 4º mês bíblico. Não é o 4º mês, não é abril. Você entende? A gente precisa nos conectar à palavra nos originais. Portanto, é o mês para fecharmos as brechas, para vigiarmos nossas amizades, vigiarmos o que estamos vendo, o que estamos assistindo, o que estamos ouvindo, o que estamos falando, as decisões que iremos tomar. Se quisermos viver o extraordinário de Deus em nossas vidas, precisamos observar as bênçãos dos meses bíblicos. Observar e viver. Eu e minha família já começamos o mês de Tammuz, ativando as bênçãos que ele nos conecta. Já estamos vivendo as bênçãos do mês de Tammuz. Louvado seja Deus. Eu creio que se você pôr em prática tudo quanto Deus está comunicando, nos ensinando neste canal Pérola do Hebraico, você vai viver o extraordinário de Deus em sua vida. Se alinhe e dê seu testemunho. Eu creio que você vai dar o seu testemunho. Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, é perfeita. Eu louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui juntinho conosco, aprendendo, se alinhando, se conectando à palavra de Deus. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever, se você ainda não é inscrito. Te aguardamos na próxima aula, no próximo encontro, para mais uma Pérola do Hebraico. Até lá!